No vídeo de hoje nós vamos fazer a instalação de interruptor e tomada em um mesmo circuito. Mas antes da gente começar a fazer na prática essa instalação, a gente vai falar um pouco sobre esse esquema de ligação. Será que a norma permite esse esquema de ligação? É isso que a gente vai ver agora na norma na NBR 5410. Vamos lá. No item 4.2.5.5, a norma fala o seguinte sobre esse assunto. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomadas. Se a norma que trata sobre esse assunto parasse nesse item aí, não era permitido fazer a utilização de interruptor e tomada em um mesmo circuito. Mas logo abaixo a norma ela coloca uma nota e nós vamos ler essa nota. Vamos ver o que fala essa nota. O item que a norma indica no item anterior está no item 9.5.3, que trata sobre a divisão de instalação. E a parte que nos interessa está no item 9.5.3.3, que fala da seguinte forma: em locais de habitação, admite-se como exceção à regra geral de 4.2.5.5 que pontos de tomada, exceto aqueles indicados em 9.5.3.2, e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuitos comuns, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. Agora a gente vai voltar no item anterior, que fala sobre as condições dos locais que podem ser aplicado essa regra, que é no item 9.5.3.2, que fala da seguinte forma: os pontos de tomadas de cozinha, copa-cozinha, áreas de serviços, lavanderias e locais halógenos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. O que é que a norma até esse ponto está nos dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que é sim permitido a circuitos de habitações fazer esse tipo de ligação, mas não é permitido fazer esse tipo de ligação em locais como cozinha, varanda e áreas parecidas com as que foi citadas no exemplo da norma, beleza? Mas agora, quais são os critérios que a gente precisa obedecer para a gente poder fazer essa ligação? A gente já sabe que não pode ser instalado em locais de cozinha, área de serviço e por aí vai. Agora nós vamos ver quais são os critérios estabelecidos pela norma para a gente poder fazer essa ligação, aonde pode ser executada ela. Vamos lá. Mais abaixo do item 9.5.3.3 tem as seguintes condições para você poder fazer esse tipo de ligação. A primeira condição é a corrente de projeto do circuito comum, iluminação mais tomada, não deve ser superior a 16 A. O segundo critério é os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum, iluminação mais tomada. A terceira condição para você poder fazer esse tipo de ligação é a seguinte: os pontos de tomada já incluídos os indicados não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum de iluminação mais tomada. Então, o que é que a norma está dizendo para a gente? Que os circuitos, esse tipo de ligação pode sim ser feita, mas o circuito não pode ultrapassar 16 amperes na sua corrente nominal, e não pode existir apenas um circuito de tomada ou apenas um circuito de iluminação para fazer esse esquema de ligação, beleza? Ou seja, para você ter esse esquema de ligação, interruptor e tomada, é necessário que você tenha mais de um circuito no seu quadro de distribuição. Então são esses os critérios que a norma estabelece para você estar fazendo esse tipo de ligação. Mas agora que você sabe que esse tipo de ligação é reconhecida pela norma como correta, vamos fazer na prática essa ligação. Vamos lá. Antes de começar a prática, eu peço a você que está gostando do vídeo, dá o teu like, se inscreve no canal para incentivar o YouTube incentivar a gente a estar postando vídeos sobre esse assunto, beleza? Agora vamos para a prática.
Agora vamos começar a nossa prática da instalação do interruptor e tomada. Vamos lá. Aqui nós temos a seguinte situação. Nós já adiantamos aqui o jumper da fase, para o vídeo não ficar muito extenso, mas nós temos aqui fase, neutro e terra da tomada, e nós já adiantamos também a passagem do retorno e do neutro da iluminação, beleza? E esses dois cabos aqui, eles são o retorno da lâmpada e o neutro da lâmpada, tá certo? Então, como vai ser feito essa ligação? Primeiramente, a gente vai fazer o fechamento das fases, tanto da tomada como do interruptor. Vamos lá no passo a passo. Vamos lá. Sempre deixando um espaço que você possa fazer a manutenção, beleza? Isso é muito importante. Nós vamos diminuir aqui o tamanho desse interruptor e nós vamos começar a fazer o fechamento da fase. Vamos começar fechando o interruptor. Aqui nós temos o interruptor e a tomada. Nós vamos colocar uma das fases no pino central do interruptor, certo? É muito importante a gente colocar sempre no pino central. Não vai fazer diferença no esquema de ligação, mas é bom a gente sempre seguir a regra e colocar o pino central, beleza? O segundo passo é a gente fazer o fechamento da mesma fase, como a gente está trabalhando com circuito de interruptor e tomada, como a gente está trabalhando com circuito de iluminação e tomada em uma mesma fase, a gente vai fechar o lado da tomada com a mesma fase, beleza? Pronto. Feito esse fechamento, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o fio terra, tá? O pino central, que é o pino do aterramento na tomada. Vamos lá, vamos colocar. Depois que pronto, está feito. Agora a gente vai conectar o neutro, tanto na tomada como na lâmpada. Ou seja, esse cabo que está descendo da lâmpada é o neutro da lâmpada. Então, nesse exemplo de ligação, a gente vai ter que conectar ele no neutro que vai alimentar também a tomada. Beleza? Então, vamos fazer isso. Já fechamos o nosso neutro da iluminação no neutro da tomada. E agora nós vamos fechar na tomada, o neutro da tomada, beleza? Vamos lá. Fechamos o neutro. Pronto. A nossa tomada ela já está ligada corretamente, beleza? Agora só resta a gente ligar o retorno da lâmpada, que vai servir para acender a lâmpada, tá certo? E nós vamos ligar ela no pino lateral do interruptor. Vamos lá. Pronto, ligamos o nosso pino do retorno da lâmpada. Pronto, nessa configuração aqui, o nosso interruptor com tomada está ligado, tá certo? Agora a gente vai colocar a lâmpada para a gente ver o funcionamento. Colocamos a nossa lâmpada, vamos ligar o disjuntor e já acendeu a nossa lâmpada com o nosso interruptor, beleza? E agora nós vamos testar a nossa tomada. Vamos colocar um aparelho para testar a tomada está funcionando e o interruptor também está funcionando, beleza? Então, é dessa maneira que é ligada uma tomada com interruptor em um único circuito elétrico, tá certo? Beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo mais notificações sobre os nossos vídeos, beleza? Um forte abraço aí do seu amigo Felipe Martins.